Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal do NEP Eurípides Barçanufo de Campinas. Que Jesus possa estar sempre em nossos corações. Dando continuidade ao nosso projeto Estudando o Evangelho com Kardec, nós vamos hoje falar a respeito do capítulo 3, intitulado Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, apenas recordando os capítulos que vimos até agora, no capítulo 1, Jesus diz que não veio destruir a lei. E nós entendemos que essa lei que ele não veio destruir é a lei de Moisés, a que já foi estabelecido em nome de Deus nos primórdios. No capítulo 2, ele diz que o meu reino não é deste mundo. Então ele está dizendo que o reino dele não pertence a esse mundo material ao qual nós vivemos. O reino dele é imperecível. E agora no capítulo 3, Kardec coloca nesse capítulo uma passagem interessante que Jesus diz que na casa do Pai existem muitas moradas. Mas antes de nós lermos a passagem do capítulo 3, nós vamos compreender o que vem antes. Esta frase, esta passagem que está no Evangelho de João, no capítulo 14, ela começa a conversa no capítulo 13 do Evangelho de João. Então, no capítulo 13, nós vamos ver que Jesus está na última ceia, na ceia em que ele faz com os apóstolos. E nesta ceia, ele diz para os apóstolos que para onde ele iria, eles não poderiam ir junto. Então Pedro pergunta para ele, mas Senhor, por que nós não podemos ir junto? E aí Jesus pergunta para Pedro, ora Pedro, por acaso daria a vida por mim? Pedro responde, sim, eu daria. E Jesus diz aquela frase famosa para Pedro, ora Pedro, antes mesmo que o galo cante, você me negará 3 vezes. E aí então começa o capítulo 14, com esta parte que eu vou ler para vocês agora, que está na entrada, no início do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que de lá onde estiver, estejais vós também. Então olha que interessante essa conversa do Cristo. Ele fala, para onde eu vou, vocês não poderão ir comigo. Quando Pedro fala, por que eu não poderia ir com o Senhor? Ele fala, por acaso daria a vida por mim? Jesus está perguntando para Pedro se ele passaria pela mesma dor e pelo mesmo sofrimento que Jesus ia passar na sua crucificação. Naquele importante momento que Jesus estaria dando testemunho da sua grandeza espiritual. E Pedro, não tendo muita ideia, fala, sim, dou minha vida por você. E Jesus fala, antes mesmo que o galo cante, me negará 3 vezes. E realmente acontece. No momento em que Jesus é preso, Pedro é visto nas ruas, as pessoas falam, olha, ele também trabalha com o mestre, também trabalha com Jesus, né? Está junto. Ele fala, não, não estou não. Demonstrando, nesse caso, a diferença da evolução espiritual do mestre Jesus para o seu apóstolo Pedro. Que Pedro, apesar de ser a rocha, Pedro, apesar de ser um homem extremamente firme e forte na sua fé, teve momentos de dificuldade, de dor, de dúvida. O Cristo não. O Cristo cumpriu o que era preciso ser feito sem ter o medo. A evolução espiritual dos dois é muito grande. E aí, começando o capítulo, ele diz, não se turbe o vosso coração, não fique preocupado. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Mas que moradas são essas que Jesus está se referindo que existem na casa do Pai? Algumas religiões acabam tendo o conceito de que as casas, as moradas da casa de meu Pai, que Jesus está dizendo, são os cômodos do Templo de Jerusalém. Então a casa de meu Pai seria o Templo de Jerusalém,
uma obra física construída com pedras, e os cômodos seriam as moradas. Mas Jesus está dizendo de algo muito maior. Ele está dizendo de dois conceitos importantíssimos. O primeiro, os diferentes estados da alma na erraticidade. Então, primeiro ponto importante, erraticidade. O que é erraticidade? O momento entre o nascimento e o nosso desencarne se chama vida. O momento entre o nosso desencarne e o nosso renascimento, nossa reencarnação, se chama erraticidade. Os espíritos errantes são aqueles que vivem na erraticidade, não são aqueles que erram, são os que vivem na erraticidade. Então, quando nós desencarnarmos, nós vamos para a erraticidade. E lá na erraticidade, nós vamos encontrar a nossa consciência. Não existe céu e inferno. Não existem lugares geográficos. Existe um plano espiritual único. E a nossa consciência vai nos colocar onde nós estamos criando durante a nossa encarnação. Então, se nós somos pessoas que estamos preocupados em fazer o mal, em distorcer, em derrubar as pessoas, em machucar, em nos machucarmos, quando chegarmos do lado de lá, nós vamos encontrar um estado da nossa alma diferente daquele que procurou se melhorar, perdoar, aprender, corrigir os enganos. São os diversos estados que a alma vai encontrar. No caso de Jesus e de Pedro, está claro isso. O estado de alma que Pedro ficou quando Jesus se afastou dele fisicamente foi um que o deixou atormentado, que o fez negar ter trabalhado com o Cristo, ter estado na obra do Cristo. Diferentemente do Cristo, que suportou, que trabalhou até o fim, que fez tudo o que era preciso fazer, que cumpriu-se nele a obra do Criador. Esses são os diferentes estados da alma. São as muitas casas, as muitas moradas na casa de meu Pai. Porém, nós também temos um outro conceito importante que os Espíritos vêm nos trazer nesse capítulo 3. As diversas categorias de mundos habitados. Eles vêm nos dizer que quando nós estamos à noite com o céu estrelado, cada estrela que nós vemos é um corpo celestial. Na grande maioria das vezes são sóis, onde existem planetas orbitando ao redor. E nesses planetas, em todas as obras da criação, onde houver um globo, onde houver um orbe, há vida. Importante dizer aqui, nós não estamos falando de ufologia. Nós respeitamos muito essa matéria, mas não é isso que estamos falando. Nós estamos falando do que a doutrina espírita, do que os espíritos superiores nos falam. Que nós não somos os únicos habitantes desse universo. Ora, seria muito orgulhoso da nossa parte dizer que Deus criou todo esse universo para colocar em um planeta tão pequeno como a Terra, com um Sol não tão brilhante quanto os demais, a vida só aqui. O nosso orgulho, a nossa prepotência, nos fez pensar isso nos séculos passados, que nós éramos o centro do universo. Até pouco tempo atrás, nós imaginávamos que a Terra era plana. Até pouco tempo atrás, nós imaginávamos que o Sol girava em torno da Terra. Quando Galileu Galilei falou diferente, ele foi obrigado a ficar quieto, a se calar, sofrendo duras penas. E hoje, nós vemos com o avanço da ciência que tudo isso é comum na criação do Pai. Os orbes, nós habitamos e eles giram em torno dessas estrelas. Então, o que Jesus está falando? Eu estou indo para um lugar melhor para preparar o lugar para depois que vocês possam ir comigo. E aí os Espíritos nos dizem que existem 5 categorias de mundo. Mundos primitivos, onde encarnam nesses planetas espíritos que acabaram de entrar no reino hominal, ou seja, no reino da forma humana. São espíritos que dentro de si ainda têm a latência dos instintos, porque vieram dos reinos minerais, vegetais e animais e então se tornaram humanos.
Tem muito instinto e pouca razão. Esse muito instinto e pouca razão os coloca em mundos primitivos. A forma, o desenvolvimento, intelecto, espírito moral desses seres, que nós já fomos, que nós já passamos, habitam corpos mais embrutecidos. E nós vemos nos registros do nosso próprio planeta como eram os homens das cavernas, como eram os elos que nós tínhamos com o mundo animal, da qual nos desenvolvemos. Então, nós vamos entender que o nosso primeiro lugar onde habitamos são os mundos primitivos, quando estamos no reino hominal. Ao passarmos por esse reino, por diversas e diversas reencarnações, nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo, nos desenvolvendo, e aí atingimos mundos de provas e expiações, que é o segundo mundo das categorias, ou seja, o nosso mundo. O planeta Terra passou por primitivo e agora está em provas e expiações. Provas e expiações é um mundo onde reencarnam os espíritos que precisam aprender expiando os enganos e passando por provações para que consigam solidificar dentro de si o aprendizado. Depois, o terceiro mundo, a terceira categoria, são os mundos regeneradores ou regenerados. É a próxima fase que o nosso planeta vai passar. Nós falamos tanto da grande transformação, da grande transição planetária. Uns dão datas, outros dizem que já começou, outros dizem que vai começar. Nós não sabemos, nós não temos exatamente a ideia de quando. Mas nós estamos em um processo de transição. Nós estamos deixando o planeta de provas e expiações e estamos entrando no mundo de regeneração. Qual é a característica do mundo de regeneração? Mundos onde o bem sobrepõe o mal. Ainda existem diferenças, ainda existem provas, mas o sofrimento é muito menor. Os espíritos que habitam os mundos de regeneração são muito mais íntimos da caridade, do amor ao próximo, do bem. Depois, vamos estagiar na quarta fase, mundos felizes ou ditosos. A característica desse mundo é que o bem totalmente prevalece. Nós não temos desigualdades, nós não temos dores, nós temos uma sociedade justa, onde os espíritos se auxiliam de uma maneira maravilhosa, como nós não temos notícia. E então, finalmente, a quinta categoria de mundo, os mundos celestiais. Habitam os mundos celestiais espíritos que atingiram o grau máximo de evolução intelecto, espírito, moral que nós temos notícia. Habitam esse mundo espíritos como Jesus. Jesus é um espírito que foi criado por Deus como nós, simples e ignorante, passou por todos os estágios de evolução, passou pelos mundos primitivos, passou por mundos de provas e expiações, passou por mundos de regeneração, passou por mundos felizes e chegou nos mundos celestiais. Quando os espíritos chegam nos mundos celestiais, eles recebem missões para que possam auxiliar os irmãos mais novos, que foram criados depois, a também passarem por esse processo de evolução. Por isso, há 4 bilhões e meio de anos atrás, quando a Terra foi criada, Jesus, já sendo um espírito celestial, recebe a missão, recebe a incumbência de cuidar de nós, os espíritos relacionados ao planeta Terra. Ele cuida da nossa evolução intelecto, espírito, moral, desde os mundos primitivos até o dia que nós chegarmos aos mundos celestiais. Qual é a maneira de evoluirmos para chegarmos nesses mundos? A caridade e o amor ao próximo. Então Deus não colocou para nós um espírito que foi criado perfeito, sem experiência nas dores, para nos guiar. Ele colocou um espírito que passou por tudo aquilo que nós estamos passando e que conhece o caminho, porque ele trilhou o caminho. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai se não for por mim. Ele está dizendo, eu sei o caminho. Eu trilhei todos esses mundos. Eu evoluí a esse ponto de vir aqui ensinar para vocês
como chegar. E o que ele está dizendo para Pedro nessa passagem? Pedro, para onde eu vou, você ainda não pode ir. Ele está dizendo, eu sou um espírito celestial que habita mundos celestiais. Você ainda não galgou isso. Então você não pode ir comigo. Você não pode dar o testemunho que eu vou dar porque você não tem o equilíbrio moral para poder passar pela dor e pelo testemunho que eu vou dar, Pedro. Ainda não. Mas o que ele fala? Eu vou preparar o lugar para quando estiver pronto eu possa levá-los comigo. Não é que Jesus vai nos levar para mundos celestiais. Não. Ele vai preparar o caminho, como ele preparou há 2000 anos atrás, para que nós pudéssemos trilhar o desenvolvimento e chegarmos até os mundos celestiais. Então, para isso, nós precisamos seguir o que o Cristo ensinou. Como é que nós vamos chegar aos mundos celestiais, a quinta categoria dos mundos, se nós não conseguimos ainda viver num mundo da segunda categoria de provas e expiações? Precisamos passar. Quanto tempo vai levar? Não sabemos, vai demorar. Mas o bom é que nós somos espíritos imortais. Tivemos um começo, não teremos fim. E aí nós vamos entender que a questão de mundos superiores e inferiores é de acordo com o nosso ponto de vista. Existem mundos inferiores ao nosso? Sim, existem. Existem muitos e muitos ainda mundos primitivos. Existem muitos e muitos mundos de provas e expiações que estão lá no comecinho de provas e expiações. A gente já está transicionando para a regeneração. Tem gente começando agora. Tem espírito começando agora a marcha no mundo de provas e expiações. Tem espíritos superiores a nós? Sim. Tem mundos superiores, onde já são mundos de regeneração, onde já são mundos felizes, onde já são mundos celestiais. Olha que interessante. Então quer dizer que em todos os orbes existe trabalho e evolução? Sim. Existem orbes que são superiores, eu posso olhar no céu e ver as estrelas e imaginar, será que aquele orbe é superior ao nosso? Sim. Será que ele é inferior ao nosso? Provavelmente. Todos irmãos, todos humanidade, todos filhos do mesmo Pai. E a mesma lei que Jesus diz que não veio destruir, é a lei que roda, que funciona, que gira nesses todos mundos. Então, quando ele diz, meu reino não é deste mundo, é isso que ele está dizendo. O meu reino é de um espírito celestial. Não é desse mundo de provas e expiações onde existe o orgulho, a arrogância, a ganância. Meu reino não é deste mundo. E agora, no capítulo 3, a gente entendeu por quê. Olha como Kardec é inteligente, como ele organizou maravilhosamente esse evangelho segundo o Espiritismo. Que coisa fantástica. Então, os mundos superiores e inferiores vão ser de acordo com o meu ponto de vista. Outra coisa interessante. Pode acontecer de espíritos que estão habitando mundos superiores encarnarem em mundos inferiores para auxiliar no progresso e no desenvolvimento? Sim. Se nós lermos as obras póstumas de Kardec, se nós lermos as revistas espíritas de Kardec, que são maravilhosas, nós vamos encontrar diversos assuntos que Kardec traz, citando inclusive exemplos de espíritos que são de outros orbes mais evoluídos e que encarnaram entre nós para ajudar no desenvolvimento da ciência, da música. Então eles podem fazer isso. Pode acontecer de haver uma transição planetária. O mundo deixa de ser provas e expiações e passa a ser regeneração. E uma certa quantidade de espíritos não se encaixarem no novo mundo? Pode. Eles não se encaixam a um mundo melhor. Eles ainda querem fazer guerra, ainda querem fazer destruição, ainda querem prejudicar. Esses espíritos não vão evoluir com o mundo. Eles vão ser convidados a habitar em outros orbes onde esteja condizente a sua situação espiritual. A gente vai ver vários exemplos, se nós lermos principalmente o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, o que aconteceu com o nosso planeta.
espíritos que não se ajustavam na evolução moral que havia acontecido em um certo orbe e foram convidados a reencarnar no nosso mundo, porque o nosso mundo era condizente à sua evolução espiritual. É igual quando a gente não consegue passar de ano na escola e volta para a mesma série. É o que aconteceu com esses espíritos e acontece o tempo todo. Eles vieram com um conhecimento muito superior ao nosso, um conhecimento maravilhoso, e aí nós vamos entender então agora as sociedades gregas, egípcias, romanas, astecas, maias, os chineses de antigamente. Ora, eram povos que tinham um conhecimento material, intelectual maravilhoso, mas que ainda deviam a moral. E eles vieram aqui no nosso orbe trabalhar o desenvolvimento desta moral. Se trabalharam, se auxiliaram e auxiliaram o desenvolvimento do nosso orbe, porque mesclaram com os espíritos primitivos que haviam vindo do mundo primitivo. A inteligência de Deus é maravilhosa. Todos irmãos, todos trabalhando juntos. Mas aí podemos dizer, existe então um certo privilégio para quem mora nesses mundos celestiais? Não é privilégio. Eles galgaram esse estado de evolução. Jesus foi privilegiado? Não. Jesus passou por todo o processo de desenvolvimento que nós passamos. Obviamente que Jesus passou o seu processo de desenvolvimento em outros orbes. Quando a Terra foi criada, ele já era um espírito celestial. Quando a Terra foi criada, ele já era o espírito que iria ajudar a governar o nosso planeta. Ele é o nosso governador celestial. Conta com espíritos auxiliares que fazem com que a Terra também possa ser trabalhada e governada por ele e por seus auxiliares. Então Jesus, ele não é simplesmente um enviado de Deus. Ele é o enviado de Deus com conhecimento. É um consultor espiritual maravilhoso, um conhecimento gigante de causa. Quando ele diz, perdoai os vossos inimigos, amai aqueles que vos ofendem, orai por aqueles que vos perseguem, faça ao outro o que desejaria que fosse feito para você. Ele está falando isso porque esse é o único caminho de evoluirmos para chegarmos nos mundos superiores. E o próximo mundo que nos aguarda é um mundo de regeneração. E aí nós podemos perguntar, será que nós estamos preparados para esse mundo de regeneração? Será que eu corro o risco de ter que repetir de ano e voltar para o mundo de provas e expiações inferior para continuar lá o meu desenvolvimento? Deixar para frente todos os meus amigos e eu voltar sozinho? Será? O mundo que nos espera é um mundo de regeneração. Se nós somos espíritos que estamos preparados para nos regenerar, nós vamos habitar um mundo de regeneração. Como eu sei se eu estou preparado para me regenerar? Eu tento buscar compreender minhas más tendências. Eu tento buscar mudar a minha forma de agir. Eu tento olhar para as minhas dificuldades e tento modificá-las. Vejam, eu tento. Eu tenho um trabalho para me regenerar. O mundo não é de regenerados. O mundo é de regeneração. Então todos nós que estamos nessa busca da redenção, da melhoria, independente da religião, os espíritas não têm lugar garantido não. Depende das nossas ações. O ateu tem o seu lugar, o espírita, o católico, o evangélico, o budista, o umbandista, todos bastam ser espíritos que querem a melhora, que querem buscar algo melhor, de bom. E aí nós estaremos preparados para o mundo de regeneração. E não é uma punição do Pai retornar para mundos inferiores. É uma dádiva. Porque ele permite que os seus filhos possam recomeçar. O livre-arbítrio deles fez com que eles possam recomeçar e tentar novamente. Que coisa maravilhosa saber que Deus pensa em tudo isso. Que o nosso mundo progride e o desenvolvimento do nosso planeta não é apenas dos espíritos que habitam, mas também do próprio planeta. A parte material do planeta vai se refinando conforme os espíritos que habitam esse planeta vão se refinando o intelecto moralmente.
Então, por exemplo, nos mundos primitivos, a gente vê que a forma do corpo, ainda que humano, era uma forma mais grosseira. No nosso mundo, a nossa forma humana é mais bela que a forma dos espíritos do mundo primitivo. No mundo de regeneração, a tendência é que o nosso corpo físico sofra algumas transformações e se eleve mais materialmente, até chegar no ponto do mundo feliz, ou até chegar no mundo celestial, onde, dizem os espíritos, quase não existe corpo material. Na revista Espírita, em uma delas, Kardec vai dizer, em conversa com um espírito que vive num mundo feliz, ele diz que eles vivem em torno de 500 anos terrestres, que a infância e a adolescência são muito curtas e que o espírito vive muito mais encarnado, porque a carne que eles habitam naquele mundo não é grosseira como a nossa. É um processo de corpo mais quintessenciado, a evolução dos mundos. Então, nós vamos cada vez mais deixando os despojos físicos para trás e atingindo cada vez mais a culminância dos espíritos de luz. Por isso, então, que nós vamos ver que há a crença dos anjos, dos arcanjos, na verdade são espíritos de mundos superiores, que têm uma evolução maior que a nossa, que vem nos auxiliar aqui a mando do Mestre, a comando do nosso querido Jesus, do nosso governador. Quando Jesus diz para todos os seus apóstolos, para Pedro e para nós, há muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse isso, eu não teria dito. Eu estou indo para preparar o lugar. Quando estiver pronto, eu vou voltar e vou tomar-vos para mim, para que lá vós estejais também. Jesus preparou todo o caminho para a gente trilhar e chegarmos nos mundos celestiais. Essa é uma parte do capítulo 3. No próximo vídeo, nós vamos tratar da segunda parte do capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se vocês assistiram até aqui, se vocês gostaram do vídeo, deem o seu like, inscrevam-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Um grande abraço a todos. Até a próxima.